todas, todos. Então, é uma alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui. O tema de hoje é um tema maravilhoso, né? Porque é a origem da vida e faz parte da abordagem hellingeriana tratar dos relacionamentos humanos, e os relacionamentos de casal são o mais essencial. Então eu coloquei esse módulo com o tema de relacionamento de casal e sexualidade, porque a Hellinger Ciência também oferece uma compreensão muito diferente em relação à sexualidade. Em primeiro lugar, para a gente poder entender qual é a compreensão que o Bert Hellinger tem sobre a sexualidade, eu vou trazer uma frase dele que é muito sui generis. Ele disse assim: a carne tem uma sabedoria superior ao espírito. O que ele está falando sobre o espírito? Que carne é essa? O que ele está querendo dizer é que a sexualidade é movida por forças muito maiores, que vão além da nossa moral, dos costumes da sociedade e da nossa vontade pessoal. E ela tem uma inteligência própria, ou seja, o que me faz sentir atraída por um homem, ou por uma mulher, ou por um homem e por uma mulher, por um homem casado, ou livre, ou me envolver em relacionamentos polígamos. O que leva a cada um de nós a trilhar um caminho específico com a nossa sexualidade e com os nossos relacionamentos íntimos? Primeiro, é uma força que nos move, que é como se fosse a força da biologia da natureza. E ela precisa ser respeitada. Isso não tem nada a ver com quem eu amo, ou quem eu considero que seja a pessoa ideal para mim, o que eu quero para mim, para minha vida. Da maneira como ele percebe a sexualidade, ela é a força que leva a vida adiante. Então eu saio uma noite, encontro um jovem rapaz, bebo um pouquinho, me sinto atraída e nasce um filho. E eu vou dizer que isso é erro? Não. Olha a porcentagem lá no Google. Qual é a porcentagem de probabilidade de nascer uma criança? É pequena. Qual é a visão que o Bert Hellinger tem sobre os filhos de um estupro? Ele fala assim, que ele se admira com a beleza dos frutos do pecado. Não é exatamente essa a frase dele. Mas é quando eu consigo olhar para a sexualidade como algo realmente divino. Então, eu, ao invés de olhar para a violência, para a dor, para a morte, eu olho para a vida. É como se houvesse essa inteligência natural, um amor e uma vontade divinas que se manifestam muito além do amor humano e da vontade humana. Ele escreveu muitos livros sobre esse assunto. Como vocês sabem, nosso livro primordial, o básico, que é a compilação, é o Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Fora esse livro, nós temos a fonte, não precisa perguntar pelo caminho, que foi a compilação anterior. E editados em português, nós temos esse livro, que é um livro antigo, Para que o Amor Dê Certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais. Temos esse outro livro maravilhoso, que é o Amor à Segunda Vista. A gente parece muito o amor à primeira vista, né? Com quem a gente aprende a amar? Mamãe. Mamãe? Sai da barriga da mamãe, olha para aquela cara lá em cima, aquele peitinho, aquele calorzinho. Então, o amor à primeira vista é de um modo geral, uma projeção dessa mãe ideal, do amor perfeito,
do amor cor-de-rosa. E o amor à segunda vista? O que é o amor à segunda vista? Pai? Não. O amor à segunda vista é o amor onde eu vejo a pessoa com quem eu estou, com os seus defeitos. E ele fala de outra coisa maravilhosa para o sucesso dos relacionamentos. Quer dizer, eu tiro essa ideia do amor à primeira vista de uma pessoa perfeita, fisicamente, intelectualmente, financeiramente, ainda por cima livre. Coisa difícil. Todas essas qualidades ao mesmo tempo. E trago para algo terreno. É uma pessoa com defeitos, você tem que buscar uns 30% de match, e amar significa também ser indulgentes. Indulgentes. Esses dias eu vi, não sei se foi no Facebook, na internet, onde que eu vi, um casalzinho bem velhinho. Como é que vocês conseguiram ficar, sei lá, 85 anos juntos? Ah, metade das coisas que ela fala eu não ouço, metade das coisas que ele faz eu não vejo. Esse poderia ser uma boa descrição hilária da indulgência herminiana. Ou seja, de um outro tipo de amor que se requer para que os relacionamentos deem certo. Mas, vejam bem, como vocês sabem, a perspectiva da abordagem hellingeriana, ela é sistêmica, transgeracional, consciencial. Então é essa perspectiva que ele vai trazer também para os relacionamentos afetivos. Como assim? Por exemplo, quando um homem e uma mulher se encontram, primeiro, um vai estar procurando a mãe no outro, a pessoa ideal. Já começou a situação a degringolar. Antes de eu entrar na teoria, eu vou fazer mais uma piada, porque eu adoro esse tema, estudo muito. Aí esses dias eu estava lá num perfil do Tinder, o cara falou assim, era tipo assim, você não encontrou o homem certo ainda? Divirta-se com os errados. Perfeito! Perfeito! Por quê? Essa ideia de a pessoa certa, enquanto isso, a vida passa. E você não se divertiu, não aproveitou, não desfrutou desse jardim de polidelícias, que é o jardim do Éden onde nós estamos. Polidelícias. Quando a gente era criança, brincava de pera, uva, maçã, salada de fruta. Salada de fruta era na Pera, boca. uva, maçã, salada de fruta. Na Então, boca. essa é o que tem para nós, esse desfrute. Mas por que a gente não desfruta do jardim de polidelícias? Porque muitas vezes nós estamos identificados com uma moral, com uma ideia sobre o que deve ser a pessoa e o relacionamento ideal. Então chega um ou outro procurando o match perfeito. Tudo bem, isso aí está todo mundo com 18 aqui, já estamos com quase o dobro. Mas procura lá o match perfeito. E logo, aquilo que une essas duas pessoas no começo vai ser o que vai separar. Então observem quem já teve um relacionamento anterior, o que me uniu àquela pessoa. Em primeiro lugar, quem está buscando atração está indo pelo começo de observar que a sexualidade ela é maior do que o amor, né? Ou seja, me abro para essa possibilidade. Quando eu estou buscando o caráter, o que eu estou buscando? Segurança. Razão. Um pai, que é uma das outras possibilidades. Eu busco no meu companheiro, como mulher, que é o meu primeiro amor, o homem que eu conheci em primeiro lugar, meu pai. Então eu estou buscando o caráter, um caráter igual ao do meu pai, ou se eu não tive uma relação boa com meu pai, completamente diferente. Alguém aqui busca um companheiro? Sim. Um companheiro é um amigo. O que o Bert Hellinger diz que é o movimento saudável de um homem buscar uma mulher e uma mulher buscar um homem? E no caso eu estou falando de um homem e uma mulher, mas poderia ser uma mulher com uma mulher, um homem e um homem. Eu estou falando que ele fala do homem e da mulher porque ele sempre está voltando para a biologia.
Eu busco um homem como mulher por quê? Porque tem algo que eu não tenho. Exatamente. Exatamente. Porque ele é homem. E a mim, como mulher, me falta masculino. E vice-versa. Então é mais do que a atração, mais do que o caráter, mais do que o companheirismo. O que vai acontecer quando uma mulher busca uma mulher ou um homem busca um homem? O que ela está buscando? O que falta. E o que falta se é uma mulher? A mãe. E se é um homem, o que falta? O pai. Isso uma condição. Porque a homossexualidade, como a abordagem heideggeriana é uma abordagem sistêmica, transgeracional, consciencial, também vai ter a ver com os destinos das pessoas, da família, de outras gerações. É um destino especial, todos os destinos são igualmente válidos, não existe o menor julgamento de valor, mas a homossexualidade ela está relacionada à exclusão. Pessoas que foram excluídas dentro da família. E muitas vezes pela sexualidade. São os maiores tabus. São os maiores tabus. E se tem uma pessoa que retira os seus alunos do tabu, é o Bert Hellinger. Não existe diferença se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu sou polígama, homossexual, transexual. Todos são destinos igualmente válidos. Realmente podemos dizer isso? Com relação a nós mesmos? Concordar com o nosso destino? Porque vocês acham que é minha opção sexual ou minha pura vontade, meu livre-arbítrio me relacionar com um homem ou com uma mulher? Ou com um homem casado ou com um homem solteiro? Não. Na perspectiva da Hellinger Ciência, não. É muito maior. E começa toda a possibilidade de mudança através de uma concordância com aquilo que é do jeito que é. E ver a beleza que tem em tudo isso. Por quê? A própria natureza coloca seus limites, apesar de que hoje eu vi recentemente falando de que agora criaram um organismo vivo geneticamente modificado. Totalmente modificado. Eu falei, nossa, aonde que nós estamos chegando? Mas, por enquanto, os limites são claros. Um casal homossexual não tem filhos. Bem, então, um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem, busca aquilo que lhe falta. Mas eles estão sós? Quando se encontram? Não. São dois sistemas que se encontram. E o que faz que esse aqui se interesse por esse aqui? Aquilo que não está resolvido nesse sistema busca solução no outro sistema e vice-versa. Então, às vezes tem atração, às vezes tem amor, às vezes eu me dou muito bem com a pessoa no dia a dia, mas, por exemplo, posso não me dar bem com a família dele. E aquele amor, aquela atração não são suficientes para poder manter o casal unido. É maior. Então a gente tem que aprender o que leva um casal a se unir e também, por meio da Hellinger Ciência, a fazer boas separações. Né? Vocês que são advogados, como ajudar um casal a se separar com amor, com saúde? Bom, tá aqui, carinha, tá? Tô me olhando. Quando esses dois se olham, eles vão se olhar, se unir. E qual é a segunda ordem do amor para que esse relacionamento possa dar certo? Olhar para algo juntos. Isso é um filho, é um projeto, é algo que eu tenho em comum com essa pessoa. Então, tem especialmente mulheres que vão querer para sempre que o marido fique olhando só para ela. Assim não funciona. É necessário que eles olhem para algo juntos. Essa é a segunda ordem do amor, né? E essas duas pessoas que vão formar esse novo núcleo familiar vão precisar, de uma certa maneira, abandonar, entre aspas, o seu sistema de origem. O que eu quero dizer com esse abandonar?
A prioridade está no novo sistema que é formado. Não está na família de origem. E eu costumo dar o exemplo. Na minha casa, na casa da minha mãe, o almoço era 12:00. E o meu marido, não, mas na casa da minha mãe o almoço era 1h. Qual que é o certo? Eles têm que decidir se vai ser 12:00, 12:30, 1h30, ou cada um almoça na hora que quiser. Então, faz parte das ordens do amor que esse início seja por uma ânsia de completude, que esses dois compreendam que estar casando não é com uma pessoa, é com uma família. Não adianta, principalmente as mulheres querem falar, não, mas a mãe dele. Por quê? O maior amor de todos nós é a mãe. O maior amor do seu marido, do seu namorado, vai ser a mãe dele. Não tem outro jeito. Se não for tudo bem, é tudo bem. Entende? Mas essa maturidade psicoemocional, ela só se completa também quando a mulher consegue renunciar ao seu papai maravilhoso ou terrível, maravilhoso ou terrível, e o homem consegue renunciar à sua mãe. Então, a maturidade psicoemocional necessária para esse casal poder se dar bem também envolve uma renúncia. E qual é a vantagem? Eu renuncio ao homem perfeito e ganho o certo e ganho todos os errados. Então ele fala o seguinte: a consumação do amor, a sexualidade, é a maior realização humana. Por que a consumação do amor é a maior realização humana? Porque é o nosso ato mais íntimo, mais perigoso, né? Com consequências mais graves, porque eu posso ter um filho e a partir disso, ou um aborto, ou uma doença, e a partir disso a minha vida muda completamente. E é onde eu estou nu, onde eu estou despido, eu estou literalmente vulnerável, totalmente exposto. Ao se relacionar com uma mulher, um homem perde um pouco da sua masculinidade. A mulher, ao se relacionar com um homem, perde um pouco da sua feminilidade. Existe um processo de fusão dos dois, uma perda do espaço e um ganho de algo comum. A prioridade é o companheiro e o relacionamento é algo à parte. Não basta o amor espiritual. Eu estou casada com uma pessoa que eu tenho um amor espiritual por ela. Tampouco basta o reconhecimento social. Né? Estou casada com meu marido. É necessário a cama. O relacionamento íntimo do homem com a mulher. E esse vínculo não pode ser anulado. Então, como fazer uma separação de um casal, um divórcio, com essa compreensão de que o vínculo que se estabelece entre um homem e uma mulher, especialmente pela consumação do amor e inevitavelmente quando tem um filho, não pode ser anulado. Ou seja, a segunda mulher, a terceira mulher e a quarta só vai ter este homem se ela reconhece que houveram outros vínculos. E o vínculo mais forte é sempre o primeiro. Só que a Sofia, ela traz uma compreensão calmante para as mulheres. Por quê? É muito difícil para uma mulher, porque uma mulher tem a necessidade de ser a única. Não. Todas as mulheres têm a necessidade de ser a única e todos os homens, com certeza, vão querer que não é que vão querer, é que naturalmente servem ao feminino. Diz a Angélica que eles estão sempre disponíveis. Principalmente pela manhã, quando tem que levar. Então eu reconheço a primeira, a segunda, a terceira, eu sou a 25ª. O vínculo mais forte é com a primeira. Os outros vão todos ficando mais fracos, vai ficando mais fácil se separar, até que já não faz nem diferença se eu me separo ou não.
Por isso também é necessário uma certa contrição nisso, para que isso possa ter força. Então, o que funciona para esses dois aqui darem certo? É como se aqui tivesse um baixo, ele chama de baixo contínuo. O que o homem tem que estar dizendo para a mulher e a mulher tem que estar dizendo para o homem se eles querem continuar juntos? Sim, mas é um pouquinho mais do que sim. É, eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você. Igual eu como o batom, tá lembrado? Eu tomo você, eu tomo você com amor e me dou com amor. Entende? Entendo. Então é um sim, mas é mais do que um sim de concordar, é um sim onde eu tomo e me dou. Por quê? Os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos afetivos, acontecem numa troca. E para que um relacionamento possa dar certo, também precisa ter um equilíbrio nessa troca. Então, eu não posso dar para o outro mais do que ele dá conta de receber. Então, eu tenho que ter uma sabedoria nas trocas. Por quê? Vocês já sabem como funciona a lei do equilíbrio e da compensação. Eu dou uma coisa boa para o outro me devolve uma melhor. Então, quanto que ela ia ter que dar um presente? 500. Ou o que será que ela daria para ele se ele deu um presente de 400? Entende? E mesmo com toda a sabedoria, tem algo maior que é o nosso destino. Aí falando de neurociência, o homem tem necessidade de falar 5.000 palavras por dia, e alguns são só 5. Vou tirar os 3 E as mulheres têm necessidade de falar 25.000. As mulheres relaxam falando. Os homens relaxam no controle da televisão, no videogame, na caixinha do nada, né? Eu me lembro uma vez que a gente estava numa mesa, num almoço com o Betinho, e todas as mulheres falando, eu falei, você sabe, né? As mulheres quando se encontram, ficam falando demais. Ele falou assim, eu acho ótimo quando a gente tem paz. Ou seja, elas estão falando entre elas e não estão falando comigo. Não estão demandando algo de mim. Então tem uma sabedoria nesse relacionamento entre homem e mulher. Então, para que possa também acontecer um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher, também exige um desenvolvimento, uma maturação psicoemocional, que o homem saia da esfera da mãe e vá para a esfera do pai. Nós já falamos isso aqui, mas eu vou repetir. Como funciona esse amadurecimento psicoespiritual? Então, nosso representante hoje, ele é o bendito fruto. Nesse caso, ele vai representar o pai, a mulher vai representar a mãe, e aqui nós temos uma pessoa, quem vai querer? Né? Você? Pedro, pode me ajudar? Bom, o casal começou aqui. Né? Aquela atração, aquele vínculo, aquela necessidade do sistema, o que não está resolvido nesse sistema, a gente acha que é pura atração, puro desejo, puro amor, match de personalidade. Ok, o match deu na prática e agora apareceu o bebê. Então, para todos, o grande amor é a mãe. Com a mãe a gente experimenta a primeira união perfeita, a fusão perfeita e também a dor da separação. Esse é o parto. Por isso, Bert Hellinger diz que é nosso primeiro grito é um grito de dor. Então, aqui com a figura da mãe, eu experimento a polaridade. Eu experimento o amor incondicional e também a dor. Meninos e meninas vão experimentar o papai. Isso acontece por volta dos 7 anos. Quando chega por volta de 12 anos, os meninos vão para o pai e não voltam mais. Você viu? Uhum. Não voltam mais para perto da mamãe. Tá entendendo? Porque senão eles vão ficar na esfera do feminino
vão ser o que a gente chama de filhinhos de mamãe, Dom Juans, cheio de esposos, aquele bandidinho que todo mundo gosta, mas que às vezes passa do limite, ou seja, muitas mulheres, mas não entendem a alma feminina. Homem tem duas grandes separações na vida. Essa, quando ele se separa da mamãe aqui, e depois, quando nasce um filho. Por quê? Porque do pai ele vai para o mundo, vai encontrar uma outra mulher, encontrou a mãe perfeita, ai que maravilha, Amor à primeira vista. amor à primeira vista, né? Só que aí deu um match profundo, apareceu um filho e ele vai ter que ir mais pro mundo ainda. E agora ele já não tem mais essa companheira o tempo todo, porque ela vai ter um filho. E durante 6 anos vai estar muito envolvida com essa criança. E ele precisa ser muito homem para dar conta da falta dela, das contas. Esse amadurecimento psicoespiritual, o que vai acontecer? Se o homem fica aqui, junto da mãe, ele vai virar esse Dom Juan. Se a menina fica com o papaizinho e não volta para a mamãe, porque a mulher ela precisa voltar para a mãe. Ela vai para o pai, com o menino, experimenta a adolescência, porque a adolescência é a idade do pai. Porque é o pai que leva o filho para o mundo, não é a mãe, né? Só que a menina, quando fica aqui, ela tem 2 maneiras de ficar aqui. Ou ela vai ficar brigando com o pai, e muitas vezes brigar com o pai é uma maneira de colocar uma separação, inclusive sexual. Eu brigo com meu pai, mas é para eu poder ficar afastada, porque na verdade esse desejo é um desejo natural. Ou então eu fico, ai papai, eu sou a princesinha do meu papai, e o papai fala, você é minha princesinha, e ela compete com a mamãe, depois ela vai competir com todas as outras mulheres do planeta, e não vai conseguir ter essa maravilha que são amigas. Né? Então, para a mulher, ela vai, experimenta o homem, e ela precisa voltar para a mamãe. Nos 12 ela vai para a adolescência, ela ainda vai precisando muito do pai. Mas depois, quando ela for constituir a sua própria família, ela vai precisar estar aqui já. Porque aí, minha filha, só quem sabe trocar a fralda é ela. Assim, tô brincando. Não quer dizer que os homens não saibam. Mas é como se o beabá, aqui eu aprendo com a mamãe. Então aqui é a hora que ela precisa de mãe. Então, um dos fatores que fazem com que o relacionamento entre um homem e uma mulher dê certo é que aconteça a plenitude desse amadurecimento psicoespiritual. Qual é a dinâmica do ciúme? Por que acontece um ciúme? O ciúme tem uma dinâmica muito estranha. Porque o que acontece? Externamente, o que eu faço? Ah, você olhou para outra, se interessou na outra. Eu culpo o outro, mas eu não estou assumindo. Primeiro, às vezes, se eu tenho ciúme da mulher anterior, eu não estou reconhecendo o vínculo anterior. Segundo, eu não fiz a minha parte e jogo a culpa no outro. Então, parece que o outro é o culpado, mas aquela pessoa que está com ciúme, na verdade, não fez a sua parte, seja dentro do relacionamento atual ou em relação aos vínculos anteriores que não são anuláveis, não são esquecíveis. Então, se alguém quer ter felicidade no relacionamento agora, precisa reconhecer todos os vínculos anteriores, que sejam 25, 45, 50. E eu vou dizer, não é o vínculo apenas sexual. Por exemplo, eu tive uma professora, que é uma das consteladoras muito antigas, a Till Bosman, que foi inclusive quem sistematizou há muitos anos, acho que talvez uma das primeiras, se não a primeira formação de constelação familiar. Ela, uma vez fazendo esse percurso de reconhecer os vínculos, ela foi fazendo esse percurso e ela viu, colocando numa constelação, que faltava uma pessoa. Lá na frente, no primeiro. E ela se lembrou de uma viagem que ela tinha feito aos 15 anos, de férias, em que ela se apaixonou por um garoto. Ou seja,
uma parte da alma dela ficou vinculada num amor profundo. Então é um reconhecimento que eu dou para todos os meus parceiros sexuais, mas por todas aquelas pessoas que tocaram a minha alma. As coisas maravilhosas e estranhas que o Bert Hellinger diz. Só se pode amar o imperfeito. Para nós, o que é dado é um amor humano que se torna espiritual à medida que eu tenho um outro olhar sobre essas imperfeições, sobre essas faltas. Então, por falar em falta, ele fala outra coisa interessantíssima. Faça uma relação. Tenho uma relação com uma pessoa, faça um contrato. Isso? Vocês são advogados, vocês gostam de contrato. Faça um contrato. Todo mundo faz um contratinho. Né? Se casa, ainda faz com comunhão de bens, separação de bens, etc. Mas no contrato, dá direito a 10 pecados? Então ele fala dessa importância desse amor ao imperfeito, desse amor àquilo que é, de eu poder também ter esse olhar indulgente e falar, se eu dou direito a 10 pecados, a pessoa vai talvez cometer 1 ou 2. Outra coisa, ele fala também, uma relação de casal sem a formalização do casamento é um ferir-se contínuo. Por quê? Estou dizendo para você, ainda não é você. Ainda não é você. Eu me lembro de um casal, amigo meu, muito querido, que vivem a vida inteira juntos. E eles se consideram, e firmaram a sua união no dia dos namorados e se consideram namorados. Isso também não quer dizer que a pessoa não possa viver assim. Mas existe esse aspecto de uma insegurança. Ou seja, quando eu digo, eu me comprometo com você, assino o papel, assumo os compromissos, perante inclusive a sociedade, onde isso se concretiza com força. E essa consumação do amor tira a liberdade. O que ele entende por liberdade? Por que a consumação do amor tira a liberdade? E o que é a liberdade? A liberdade. Um discípulo perguntou a um mestre, diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir no barco salva-vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Assemelha-se ao caule que se balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura por meio delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros, porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas, àquele que a deixa pensar, ela concede, às vezes, certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega um nadador, que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. No centro sentimos leveza, Bert Hellinger, página 53. Ou seja, aquilo que nós achamos que é nosso livre-arbítrio, ou quando nós buscamos a nossa liberdade, qual delas a gente está buscando? Aquela que está esperneando contra aquilo que é? Aquela que fica presa nos remorsos, nas melancolias do passado e na sensação de vítima? Ou aquela que cede ao destino, ao fluxo da vida, da maneira como ele se apresenta? Se permite ser vivido. Então, nos nossos relacionamentos, especialmente quando eles são consumados por meio do relacionamento íntimo, não temos mais liberdade.
Quando esse relacionamento se consuma num filho, muito menos. Acabou essa liberdade. Para sempre. Até que a morte os separe, porque de lá para frente nós não sabemos. Faz parte da boa separação agradecer o parceiro e viver o luto. O luto não é só quando uma pessoa morre. O luto acontece quando tem todas as passagens da nossa vida. Então eu deixo para trás a infância, eu deixo para trás a juventude, eu deixo para trás um relacionamento para ir do outro. Então eu preciso viver todas as fases do luto para que eu possa então estar livre para algo. O que é separação? É cama, é casa, é papel, é bens e dívidas. E se tem filho, nunca. No fundo, o que o Bert Hellinger diz é que a gente não se separa, nós somos condenados a amar e a viver unidos. Essa palavra é dura, não é bem condenados, é o que é. Entende? Então, todas as vezes que eu quero eliminar alguém da minha vida, o que eu estou querendo fazer com essa pessoa? O que acontece quando tem um aborto? Eu quero matar. É o meu instinto de extermínio. Quando uma mulher faz um aborto, ela mata o homem dentro de si. Aquele relacionamento acaba. O casal pode se decidir por ficar junto? Sim. É um outro relacionamento. E essa criança vai precisar também de acontecer um luto do próprio casal por a perda de algo precioso. Claro, loucura tem em todo canto. É tipo uma ideia que gera sofrimento. Então, melhor, como é que assim, aceita que dói menos, né? Isso que o povo diz, sabedoria popular. Não tem jeito. Não tem como eliminar, não tem como excluir, essa é a primeira lei. Nenhum sentimento, nenhum desejo dentro de mim. Eu não posso fazer isso. Tudo bem que eu possa não gostar disso, gostar daquilo. Beleza. Mas eu lutar contra isso, dentro de mim, é muito duro. Ou lutar contra um sentimento, não, isso não pode existir dentro de mim. Não posso ter raiva. Isso é uma santa. A coisa mais chata, essa santidade falsa. Nós já sabemos que aqui somos imperfeitos. E só o imperfeito tem futuro. Porque o imperfeito ainda está se fazendo. Ainda está acontecendo. E os nossos defeitos são os nossos maiores professores. Eles nos dão o limite e a direção do que precisa ser melhorado. Então, o que a gente falou, um presente muito caro. Uma mulher, quando paga a faculdade de um homem adulto, está agindo como uma mãe dele, acabou a faculdade, tchau. Bom, vamos entender uma coisa? Cada caso é um caso. Mas isso, por exemplo, de pagar e sustentar uma pessoa, como se fosse um pai e uma mãe, é muito, porque aquela pessoa não tem como devolver. Mas eu não posso dizer isso sempre, porque nós sabemos que tem famílias onde tem uma pessoa que vai trabalhar e a outra vai ficar em casa. Então, uma vai cuidar disso, outra vai cuidar daquilo. Então, eu não posso generalizar. Mas como que eu posso sentir se eu estou no crédito ou no débito? Eu dou um tanto e recebo de volta. Depois eu dou um pouco. Fazer 3 coisas boas para ele todo dia. Isso ele disse no livro. Dizer 3 coisas boas, fazer 3 coisas boas. Fazer algo de bom para ele e poder receber
Isso também. E a outra coisa que é muito importante para o estabelecimento de uma relação: olhar no olho. A troca acontece, em primeiro lugar, com uma troca de profundidades, um encontro de almas. É mais do que apenas fazer ou dizer. Eu me dou e te tomo. Mas uma tendência das mulheres é tratar o homem como um filho e fazer demais. Dá. Todas as vezes que eu dou, o que acontece na minha consciência quando eu dou alguma coisa boa para outra pessoa? Fico boazinha, fico inocente, fico no crédito e fico leve. Então eu tenho que ficar um pouquinho, eu tenho que receber, eu tenho que voltar humildemente e receber do outro. E quando eu recebo do outro 400, um presente de 400 reais, R$1.000, um carro novo, o que eu tenho que fazer quando eu recebo algo bom de alguém? Honrar a dádiva e a pessoa. Mas eu vou te dizer, qual que é a dificuldade no extrato bancário do caixa? Não costuma ser na troca positiva. Ali que está a dificuldade. Por quê? Para essa contabilidade dar certo, na troca negativa tem que haver uma compensação também. Então, o que a nossa sociedade coloca? Ah, meu marido ficou com outra. Eu vou fazer a mesma coisa que ele? Não. Porque mulher não faz isso. É feio. O que vai acontecer com essa mulher? Vai ficar santa, o outro vai ficar demônio, um vai ficar no céu, o outro vai ficar no inferno, na mesma cama, não moram mais. Então, se essa mulher quer manter o marido, vai fazer igual uma lá que eu conheci. Ah, é? Teve dinheiro para pagar com a sirigaita? Cartão de crédito. Ah, é? Foi lá com a outra? Queima a comidinha. Tá entendendo? Cada um vai ter o seu marido. Vai saber o que fazer. O marido é seu, o namorado é seu. Mas é necessário dar um troco. Um troquinho. Vou te falar uma coisa. Homem, duas coisas são importantes. Uma, a expressão do seu sentimento. Me machucou muito. Isso é muito importante. Que ele saiba que doeu, o que doeu. É muito importante para um homem que a mulher expresse seu sentimento. Mas o homem entende mesmo e fala mesmo. É fazendo. É fazendo. Então você vai lá e gasta, não precisa explicar não. Se não há uma compensação no negativo, o relacionamento acaba. Se a troca é muito grande, se eu dou mais do que o outro aguenta receber, acaba. Agora, qual é a troca? É muito íntimo. Muito íntimo. Cada um vai ter que encontrar aonde dói em si, aonde dói no outro, né? Agora, vamos falar do perdão? O que significa o perdão? O outro faz uma coisa e eu esqueço completamente? Assim, aí eu fiquei com outra, aí eu te trouxe um notebook. Meu bem, vamos para a praia, ainda quer me comprar. Então, o perdão é algo muito mais difícil que o troquinho. Né? Primeiro, ele vai realmente fazer isso que você está mandando? Não. Você está disposta a aceitar um notebook e a viagem para a praia e tudo bem, né? Ali para frente fica tudo bem? Zerar a contabilidade? Então, em algum momento, nessa vida tudo passa. E Bert Hellinger diz, inclusive a culpa passa. Tudo passa. Então, o casal também precisa fazer uma decisão por um algo novo. A contabilidade é uma contabilidade íntima. Uma contabilidade íntima. E veja o que acontece. Um homem muito mais velho se casa com uma mulher muito mais nova, quem ele está buscando? Mãe. Esta mulher, nessa contabilidade que acontece no casal, eu tenho um marido que é muito mais velho, uma mulher que é muito mais nova. O que ele vai fazer? Ela está renunciando a uma parte da vida dela, da juventude dela e às vezes de ter filhos para estar com aquele homem. Então tem que ter uma compensação. Esse marido tem 3 filhos anteriores. E você se casa com ele. Você não tem nenhum. Aqui tem que ter uma compensação. Esse homem, para ele ter essa mulher, ele vai ter que
ser mais generoso, mais gentil. Só ele vai elogiá-la, só ele vai saber exatamente o que faz com que essa mulher fique bem e aconteça essa compensação, porque aqui o destino desse é muito mais pesado do que desse. Do contrário, a mesma coisa. Então, essa compensação, e por exemplo, às vezes a compensação é muito alta, porque um não pode ter filhos, ou não quer ter filhos, e esse não quer ter filhos, às vezes é esse um ponto final, um destino duro do sistema. Ou o outro sofre um acidente, se torna impotente, tem uma doença. Se o outro não pode ter filhos, o que o Bert Hellinger diz, se uma pessoa dentro do relacionamento não pode ter filhos, o outro tem o direito de buscar ter filhos, porque é uma necessidade vital. Olha, eu não posso dizer que não tenha isso. Ter, eu acho que de tudo tem, né? Mas é muito difícil você só dar durante muito tempo. Muito difícil. Porque isso é transitório, acontece rapidamente. Eu dou, fico com a consciência leve, recebo, fico com a consciência pesada. O que vai ser a tendência de quem está dando? Qual vai ser a tendência do lugar que essa pessoa vai assumir? Superior, mãe, cobradora. Na compreensão, na Hellinger Ciência, na compreensão do Bert Hellinger, não basta o amor espiritual, nem o reconhecimento social. É necessário um relacionamento íntimo. Aí cada um sabe como é a sua cama, como é a sua intimidade. É porque é muito difícil eu poder dizer se isso aqui é o limite disso. Entende? Mas é um relacionamento íntimo de caráter sexual. Agora, como ele se dá aí? E outra coisa importante, nós aprendemos junto com a Hellinger Ciência que a alma não precisa de explicações. A curiosidade faz parte da mente, essa necessidade de entender o porquê. Por isso também, o trabalho de acompanhamento individual, que seja com as constelações familiares, se distingue da psicoterapia. Eu não estou interessada na descrição do problema, muitas vezes, porque a descrição do problema faz com que o problema apenas se perpetue. A solução está junto do problema, mas não está na descrição do problema, ela está num outro nível. Naquilo que a pessoa não vê. Especialmente em relação ao que acontece na cama. Silêncio. Eu não falo para o meu companheiro atual o que aconteceu com os companheiros anteriores. Eu preservo isso. Essa intimidade precisa desse respeito sagrado do que existe entre aquelas pessoas. Tá? Porque também nós já sabemos que todas as vezes que eu ouço um segredo de outra pessoa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser cúmplice. Eu vou carregar o peso com essa outra pessoa. E todos os segredos só dizem respeito a 4 coisas: vida, morte, sexo e dinheiro. Então, se alguém quer te contar uma coisa, você já sabe de quem se trata. Você já pode usar a sua intuição e falar qual dos 4. Deve ser sexo em primeiro lugar.